Hoje à noite eu quero refletir um pouco com você, tá? Sobre um episódio que traz uma declaração meio estranha, mas um episódio que nos traz grandes verdades, um episódio que vai nos falar um pouco sobre a nossa proposta, né? Nossa proposta, inclusive a proposta para quem está nos acompanhando pela internet. Nossa proposta era a esperança em Jesus Cristo, mas nós vamos falar sobre a suave graça de Deus, tá bom? Meu amigo internauta que está nos acompanhando, vamos falar um pouco sobre a suave graça de Deus. E para isso, eu quero que nós começemos a pensar em uma frase meio estranha, uma frase não muito comum, que foi dita em uma das histórias, que é: eu vejo os homens, porque como árvores os vejo andando, né? Eu estou vendo homens, árvores, homens e eles andando. É um negócio meio estranho, né, de se ouvir. Mas eu acho que você lembra onde é que está esse texto, né? Eu acho que você lembra qual que é o momento em que foi dito e quem foi dito isso, né? Então, quem disse isso? Então, para isso, vamos para Marcos, capítulo 8, versículo 22, tá bom? Marcos 8, 22. Esse homem que falou isso, ele estava em um estágio. Ele estava em um estágio entre a cegueira e a visão, tá? Ele estava em um estágio entre a enfermidade e a cura. Tá? E essa frase, apesar de ser meio estranha, ela representa muitos cristãos hoje em dia. Ela representa a realidade de muitos cristãos hoje em dia, e nós vamos pensar um pouco sobre o que aconteceu com esse rapaz e vamos entender neste relato de Jesus, nesse relato da cura de Jesus, nessa história registrada de mais um grande feito de Jesus, de mais um milagre de Jesus, vamos entender como que o cristão se encaixa nessa realidade e o que eu posso extrair dessa realidade para mim, o que eu posso extrair dessa realidade para a minha vida, tá bom? Leremos do 22 ao 26. Eu vou fazer a leitura corrida, depois nós faremos alguns apontamentos nesse texto, tá bom? O texto diz assim: e chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que o tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e, cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois disso, tornou a pôr-lhe a mão nos olhos e o fez olhar para cima. E ele ficou restaurado e viu a todos claramente. Tá bom? Essa é uma história, é um episódio muito incomum dos episódios que nós vemos de uma cura realizada, de um milagre realizado em duas fases, no mesmo período, no mesmo instante, certo? Até traz a impressão de que Jesus meio que falhou da primeira vez, né? Mas será que Jesus falhou da primeira vez? Será que Jesus sabia que da primeira vez aquele rapaz não iria ver de maneira correta? O que foi que houve então nesse episódio? O que foi que houve então nesse texto, nessa história? Certo? Uma história que é uma história de poder, que é uma história do derramar da graça de Deus, que é uma demonstração da graça de Deus sobre a nossa vida, da graça de Deus agindo através de Jesus, tá? O que a gente pode tirar dessa história, certo? Então, a história começa falando que alguém falou para Jesus a respeito desse cego e alguém levou esse cego até Jesus. E assim que Jesus tomou conhecimento deste cego, Jesus ele poderia ter curado ele na hora, né? Jesus poderia ter imposto as mãos, Jesus poderia ter, com uma palavra, ter curado, Jesus poderia ter conversado com ele ali mesmo, como Jesus já havia feito em outras situações, mas Jesus ele agiu de maneira diferente, certo? Imagina a cena, certo? Imagina a cena. Jesus ele pega aquele cego, ele conduz aquele cego, ele não faz da enfermidade daquele cego uma atração pública, certo? Ele não faz daquela cura uma ação pública, mas ele toma aquele cego pela mão e ele conduz aquele cego para um lugar em particular.
E aí eu fico imaginando a cena, né? Aquele cego, nunca na vida dele, ele tinha tido uma direção tão segura como essa que ele estava tendo agora. Ele estava sendo guiado pelas mãos, né? Deus Filho, pegou pela mão e estava o guiando. Ele nunca tinha sido guiado dessa forma. Não havia perigo daquele cego cair de maneira nenhuma. Não havia perigo daquele cego errar, daquele cego tropeçar, porque Jesus estava conduzindo ele pela mão. Pela mão. Aí eu fico pensando que se Jesus não tivesse curado aquele cego, se Jesus só tivesse o guiado lá fora, Jesus tivesse conversado com ele, tivesse falado do reino para ele, Jesus tivesse dito para ele, como Jesus disse para Paulo, né? A minha graça te basta. Mesmo assim, esse cego ele teria história para contar pela vida toda. Pela vida toda, certo? O cego ele poderia contar essa história até o final da sua vida. Ele poderia dizer assim: Jesus, ele me tocou. Eu fui tocado por Jesus. Ele me pegou pela mão, certo? Ele me guiou. Eu tive uma conversa particular com ele. Então, essa experiência do cego com Jesus já poderia ser uma experiência para que ele contasse essa história por toda a sua vida. Muitas pessoas passam por experiências com Cristo. Muitas pessoas passam por experiência da misericórdia com Deus. Muitas pessoas estão falando a verdade quando dizem que a graça de Deus as envolveu, certo? Essa graça inexplicável, essa graça imerecida a envolveu, que ela foi curada, que Jesus, de uma certa forma, lhe tocou, que Jesus a curou, que Jesus falou algo para ela. Então, muitas pessoas, e nós vemos isso pela internet, nós vemos isso nos círculos cristãos, nós vemos isso nas nossas conversas durante a semana com irmãos, com crentes de outras igrejas, da nossa igreja, não é? Então, na internet, muitas pessoas têm histórias de experiências com Cristo, mas Jesus não quer parar por aí. Jesus ele não quer simplesmente te apresentar um sinal. Jesus ele não quer simplesmente ser para você um sinal. Ser para você um sinal, ele não quer. Pelo contrário, né? Quando ele vai falar dos fariseus, ele vai dizer: não sejam como eles, porque eles buscam sinais. Então Jesus ele não quer te oferecer simplesmente um sinal, porque ele não quer que você se sinta satisfeito com um simples sinal. Jesus ele não quer que você se sinta satisfeito com uma simples experiência com ele. E assim, é até difícil falar, né? Uma simples experiência com Jesus, mas por maior que tenha sido a sua experiência com Jesus, não é só isso que Jesus quer para você. Não é só isso. Ah, pastor, mas eu fui transformado por Cristo. Eu fui transformada por Cristo. Jesus mudou a minha história. Certo, mas não é só isso. Jesus não quer parar por aí. Não quer parar. Da mesma forma que ele não quis parar com o cego. O cego poderia daqui contar várias histórias. Que conversa foi essa que ele teve com Jesus? Dessa conversa ele poderia contar muitas coisas que ele aprendeu, muitas coisas que Jesus falou com ele. Outras pessoas poderiam ter a sua vida transformada acreditando em Jesus a partir daquela conversa daquele cego, mas Jesus não queria simplesmente ter um particular com ele. Jesus queria algo mais, Jesus queria algo mais profundo, Jesus queria ir além com este cego, como Jesus sempre quer ir além conosco, sempre quer ir além. Então não se sinta satisfeito com uma experiência, por maior que tenha sido a experiência que você teve com Cristo. Não é só isso que Cristo pretende para a sua vida. Então, Jesus foi lá e aplicou saliva nos olhos daquele cego, né? Aplicou saliva nos olhos dele ali, e aí a partir daí ele fez uma pergunta para aquele cego. Né? A partir daí ele perguntou: você está vendo? Como é que você sabe? Como é que você está vendo? Foi aí que o cego disse aquela frase do início que nós pensamos, né? Foi aí que o cego disse assim: eu estou vendo pessoas como se fossem árvores andando. Como se fossem árvores andando. Nesse instante, o rapaz, a sua visão, ela estava turva, mas ele já tinha uma certa visão. Se você pensar, momentos antes ele não via nada. Momentos antes ele não via luz, momentos antes ele não distinguia entre a luz e a escuridão. E agora ele já pode ver a luz e a escuridão, ele já pode distinguir. Ele pode ver pessoas meio que como árvores, mas ele sabe que são pessoas.
está parecendo com árvores, mas ele fala, são pessoas que são parecidas com árvores que andam. Aquele cego, ele poderia se sentir super satisfeito com isso, porque ele vivia na escuridão, uma escuridão perpétua. Mas agora, de uma hora, de repente, pela uma ação miraculosa de Deus, um novo mundo se abre para ele. Ele começa a ver o mundo, ele começa a entender algumas coisas que ele não entendia. E aí, esse cego, ele poderia simplesmente se sentir super satisfeito com isso, porque ele não precisaria nem mais da bengala. Muito provável que não, porque ele via, mas não via como deveria ver ainda. Estaria muito satisfeito. Se eu disser para você que existem muitos cristãos, mas não são poucos, são muitos. Você que me escuta aqui ou na internet, pode ser um desses cristãos que se sentem satisfeitos em ver o mundo, mesmo que de uma maneira turva. Porque você não via, você não entendia o mundo, você não entendia a realidade espiritual, você não entendia as coisas de Deus. Hoje você entende, mas talvez você não esteja vendo as pessoas como Deus vê as pessoas. Você talvez não esteja vendo as circunstâncias como Deus vê ou como Deus espera que você veja as circunstâncias. Mas, sendo tentado como este cego foi, muitos crentes se sentem satisfeitos com isso. Se sentem satisfeitos com essa realidade. E não foi para isso que Cristo nos chamou. Não, Cristo não nos chamou para nós vermos pessoas como árvores andando. Cristo não nos chamou para nós vermos as coisas turvas. Cristo não nos chamou para termos a nossa visão questionável. Não, não foi para isso. Então nós não podemos nos sentir satisfeitos com aquilo que nós vemos, ou aquilo que nós achamos que vemos, com aquilo que nós interpretamos, com aquilo que nós achamos que interpretamos. Como que você vê as Escrituras? Quais que são as lições bíblicas de Deus para a sua vida? Você consegue percebê-las claramente, nitidamente? Ou algumas vezes elas ficam meio turvas diante dos seus olhos? Como que você vê as pessoas? Você consegue ver as pessoas como Cristo via as pessoas? Você consegue olhar para as pessoas como Deus espera que você olhe para as pessoas, amando os que você conhece, os que você não conhece, e amando até os seus próprios inimigos? Porque Cristo, ele olhava para as pessoas e ele via as pessoas necessitadas deste amor. Que foi que ele fez com o jovem rico. O texto deixa bem claro. Ele olhou, ele fitou para o jovem rico, ele olhou diretamente para o jovem rico e o amou. E o amou. Você tem feito isso com as pessoas? Você tem conseguido olhar para um desconhecido e sentir amor por aquele desconhecido, ao ponto de você sentir a necessidade de falar alguma coisa para ele, para que ele não continue na triste realidade que ele está vivendo? Assim a sua visão já está muito bem restaurada. Se ainda falta alguns ajustes, talvez você esteja nesse estágio que o cego está aqui, vendo as coisas de Deus de maneira turva, ainda tentando entender, conseguindo entender algumas coisas e não conseguindo entender outras coisas. Mas às vezes se sentindo satisfeito. Pastor, hoje eu estou bem melhor do que eu era antes. Antes eu não via nada. Agora eu vejo uma sombrazinha por acolá, eu consigo entender uma coisa ou outra, eu consigo entender algumas verdades de Deus, outras eu não consigo, eu consigo entender algumas coisas que Deus faz na minha vida, outras eu não consigo, eu consigo olhar para algumas pessoas e amar, para outras pessoas eu não consigo olhar e amar, para outras pessoas eu não quero nem olhar. Então, eu estou mais ou menos, mas eu estou satisfeito, eu estou satisfeita, porque eu estou bem melhor do que o que eu estava antes. Não pode ser assim, nós não podemos pensar dessa forma. Porque isso aí não é a concretização do plano de Deus na sua vida. Eu chego ao ponto de dizer que não é nem o início do plano de Deus, né? Não é nem a concretização do início do plano de Deus na sua vida. Tá? Este cego, ele via de maneira turva. E aí ele disse para Jesus, eu vejo, mas eu vejo homens como árvores andando. Mas Jesus ainda tinha que terminar a ação dele na vida deste homem. E aí Jesus aplica um segundo toque. E com esse segundo toque as coisas estavam obscuras, elas ficaram nítidas, elas ficaram claras. Agora o homem podia distinguir claramente o que era uma árvore e o que era um homem. Deus, ele chama você para receber esse toque.
Deus, ele nos alerta para permitir esse toque em nós. Deus, ele nos alerta para nos abrirmos, para nos colocarmos à disposição para este toque, para que você possa distinguir o mundo espiritual, o que são coisas de espíritos bons, o que são coisas de espíritos maus, qual que é a vontade de Deus para a minha vida, qual que é a vontade do diabo para a minha vida. Porque às vezes a gente fala de vontade de Deus para a minha vida, vontade de Deus para a minha vida, a gente pensa que o diabo não tem vontade para a nossa vida, né? Tem. E às vezes nós fazemos a vontade do nosso inimigo. Às vezes nós fazemos a vontade do diabo, às vezes nós servimos ao diabo porque a nossa visão está turva e a gente não consegue ver claramente o que Deus quer para mim e o que o diabo quer para mim. E ainda entra uma terceira pessoa para atrapalhar essa história aí. É eu mesmo. Às vezes a minha vontade quer ser maior do que a de Deus e maior do que a do diabo. Eu falo, eu decido, a vida é minha, né? Eu posso, a minha consciência, eu, que acaba atrapalhando cada vez mais. Se para tentar servir a um Senhor no meio de dois já é complicado, o nosso coração ainda entra nessa briga aí para complicar mais ainda. E a nossa visão fica cada vez mais turva. Mas quando Jesus toca de maneira eficaz, de maneira efetiva, quando Jesus age de maneira efetiva na nossa vida, como agiu na vida desse cego, nós conseguimos ver claramente, nós conseguimos distinguir claramente, nós conseguimos olhar para as coisas, para o mundo, nós conseguimos ter uma cosmovisão cristã, nós conseguimos ter uma visão do mundo como Cristo nos ensinou a olhar o mundo. Nós precisamos olhar para o mundo como Cristo nos ensinou. Nós precisamos olhar para as pessoas como Cristo nos ensinou. Cristo nos ensinou a olhar para as Escrituras. Cristo nos ensinou a olhar para Deus. Cristo nos ensinou a olhar para as pessoas. Cristo nos ensinou a olhar para nós mesmos. Por que Ele nos ensinou a olhar para tudo isso? Porque Ele sabe que se nós nos submetermos a esse Deus, se nós nos submetermos a esse Cristo, com certeza nós conseguiremos ter uma visão nítida das coisas, uma visão nítida daquilo que está acontecendo. E aquele cego foi envolvido por esta graça, por esta ação graciosa de Deus, por essa graça amorosa do Senhor, esse contato diferenciado. Jesus, ele chamou ele para próximo. Aí nós pensamos assim, por que será que Jesus chamou este cego para perto dele, para agir desta forma com esse cego, e ele não fez isso com todo mundo? Porque esses toques, porque essa limpeza na vista, ela é feita de maneira individual. É você com Deus. Deus, eu não posso dizer assim, Senhor, toca a nossa igreja e que a nossa igreja inteira possa ver o mundo de uma outra forma. Deus até poderia fazer isso, mas Ele iria fazer isso tocando cada um de maneira particular. E aí fazendo um coletivo ver o mundo de uma forma diferente. Porque cada um de nós temos as nossas peculiaridades, temos as nossas crenças dominantes, temos as nossas tentações, temos os nossos medos, as nossas angústias, temos as nossas diferenças. Cada um tem um coração aí que fica formigando, fica falando no seu ouvido quase que o dia todo. Ninguém pode falar do seu coração, porque o seu coração se inflama logo, e você fica logo com raiva, porque você que está com a razão, você é dono da sua vida, você sabe o que faz, você paga as suas contas e ninguém pode pegar no seu pulso e dizer o que você tem que fazer. É isso que o nosso coração tenta nos convencer. E Deus tem um plano específico para cada um de nós. Deus tem ações específicas para cada um de nós. Eu não sei como está a sua visão de mundo hoje. Eu não sei como está a sua cosmovisão hoje. Mas Deus nos chama para nós passarmos por um tratamento com Ele. É um tratamento. Não sei se você vai precisar de 2 toques, 3 toques, 4 toques. Não sei quantos toques cada um de nós vamos precisar. Mas o plano de Deus é que nós estejamos limpos, com os olhos limpos, vendo as coisas claramente, vendo o mundo claramente, vendo as pessoas claramente, vendo as coisas espirituais de maneira clara. Esse é o desejo de Deus para mim e para você. E para você. E às vezes nós estamos sim satisfeitos com um pouquinho que nós vemos. Estamos satisfeitos porque meio turvo ou não nós vemos. Mas quero dizer para você que é crente, para você que é servo do Senhor, que este episódio aqui não é mais uma parábola de Jesus. Foi um episódio que aconteceu, foi pontual, foi registrado. Tá? E esse episódio ele deve nos levar, ele deve levar eu e você para uma avaliação do nosso relacionamento com Deus. Quão próximo eu estou do Senhor?
quantos toques o Senhor tem me dado? Como que o Senhor tem limpado a minha vista? Porque às vezes Deus toca nos nossos olhos, Ele tira casca dos nossos olhos, certo? Ele tira algueiros dos nossos olhos, mas a gente vai lá e taca areia nos olhos de novo. E aí turva tudo de novo. E aí Deus precisa tratar novamente. Se nós não estivermos alinhados com o Senhor, se nós não estivermos caminhando com o Senhor, vez por outra a gente vai tacar areia nos olhos. E nós vamos mais uma vez voltar para aquela fase em que nós não conseguimos entender as coisas espirituais, não conseguimos entender as coisas ao nosso redor, não conseguimos entender a nossa família, não conseguimos entender os nossos filhos, não conseguimos entender a nossa igreja, a gente não consegue entender nada porque a gente está vendo pessoas como árvores andando no meio do tempo, no meio do mundo, porque Deus já nos tocou, porque Deus já tem tratado os nossos olhos, mas a gente pega areia e taca areia nos olhos. Então, como está o meu relacionamento com Deus? Eu estou obedecendo a este doutor? Eu estou cumprindo o tratamento que este médico está me passando? Jesus, nesse caso, é o nosso médico. Ele olha para os nossos olhos, ele trata a nossa visão e ele diz assim, ó, o remédio é esse. Você vai orar 2 vezes ao dia, você vai ler a Bíblia 1 vez por dia. Você tem seguido o tratamento que Deus tem proposto para a sua vida, para a sua cura, para a sua transformação, para o seu processo de santificação? Esse é o tratamento que Cristo faz conosco, um processo de santificação. Então que este episódio ajude você a pensar no seu relacionamento com Deus, seu relacionamento com Deus. Mas aí também eu queria pensar com aqueles amigos que ainda não entregaram a sua vida ao Senhor, que ainda não vivem um relacionamento íntimo com o Senhor, e estão conosco aqui também, que nos acompanham pela internet. Esse episódio ele nos mostra que a cegueira desse homem, ela é muito semelhante à nossa cegueira, a cegueira do homem caído, porque todos nós homens, nascemos cegos. Nós nascemos sem conseguir entender o mundo. Nós nascemos sem conseguir entender as coisas espirituais. Nós não conseguimos entender o reino de Deus. E nós não conseguimos entender o próprio Deus. É por isso, meu amigo, minha amiga, eu não sei por onde você tem buscado o Senhor, mas é por isso que as pessoas buscam o Senhor em diversos lugares. Em diversos lugares. Por quê? Porque elas não conseguem enxergar os passos de Deus. Elas não conseguem enxergar a ação de Deus, mesmo que esteja diante delas. Elas não conseguem. Por quê? Porque todos nós nascemos cegos para as coisas espirituais. Por natureza, nós temos escamas nos nossos olhos. Por natureza. Certo? Nós temos poderemos dizer assim, né? Que nós temos grandes cataratas nos nossos olhos, nos impedindo de ver as coisas de Deus. E para que você possa ver, você que tanto quer ver, você que busca ver através da sua religião, você que busca ver através do seu sistema de crença, você que busca ver através dos seus próprios esforços, para que você possa ver, e que você possa ver de maneira genuína. Só uma ação sobrenatural de Jesus na sua vida vai fazer você poder ver as coisas espirituais. Eu fico muito feliz em saber que estou falando com pessoas que têm buscado ver, porque são pessoas que de fato estão sentindo necessidade, que estão sendo atraídas, que estão sendo envolvidas pela graça do Senhor. É como se você ouvisse o chamado de longe. E aí você olha para um lado e para o outro e não sabe de onde está vindo o chamado, mas você sabe que tem que ir até aquela voz. Como que você tem buscado essa voz? Através de costumes? Você tem buscado essa voz através de sinais? Você tem buscado esta voz através de crenças? Você tem buscado esta voz através da cultura? Você tem buscado essa voz como? Esta voz você só vai conseguir saber onde essa voz está se você se render a este Senhor e você disser: Jesus, retira as escamas dos meus olhos, porque eu quero te ver. Te vendo, eu quero crer em ti e viver contigo. Então fica este convite também para você essa noite, para você reconhecer que mesmo diante de todos os esforços que você tem feito, você ainda não encontrou o Deus que você procura. Se eu estou falando com quem ainda não tem a vida nas mãos do Senhor, eu falo com toda a propriedade do mundo que você ainda não encontrou o Deus que você tem procurado, porque você só vai encontrar Ele mediante Jesus Cristo. Então, entregue-se a esse Senhor, confie nesse Senhor, deixe que Ele possa tirar essas escamas dos seus olhos para que você possa ver,
para que você possa, rendendo-se a Ele, vendo Ele, o seguir. Vendo Ele o seguir. Eu me lembro de um outro episódio também com cegos, né? De um outro episódio também com cegos, que o rapaz era cego, e Jesus o curou. E quando Jesus o curou, logo em seguida ele passou a seguir Jesus. Talvez isso era a coisa que ele mais queria, mas ele não conseguia ver por onde Jesus andava. Ele não conseguia ver o que Jesus fazia. Ele não conseguia ver onde Jesus estava, mas ele queria estar com Jesus. Aí você pode dizer assim, pastor, o senhor fica falando isso, aquilo, outro, mas eu quero Jesus, eu quero estar com Jesus, eu tenho buscado Jesus lá na igreja, eu tenho buscado Jesus lá na religião. Eu sei que você tem buscado, mas você está tateando, você não consegue ver. Peça a Cristo que retire as escamas dos seus olhos. Dobre o seu joelho, baixe a sua cabeça e diga, Senhor, retira as escamas dos meus olhos para que eu possa te ver e te vendo eu possa te seguir. Tá? E depois, se você quiser testemunhar isso para a gente, testemunha o que de fato Jesus fez na sua vida após as escamas serem retiradas dos seus olhos. Essa é uma história muito rica das Escrituras para nós pensarmos no nosso relacionamento com Deus e no relacionamento que muitos ainda não têm com o Senhor. Que essa palavra possa ser grandemente aplicada na nossa vida, não somente hoje, mas para todo o sempre. Pense, você crente, como que você está vendo o mundo? Qual é a sua cosmovisão? Grave essa palavra. Cosmovisão, visão de mundo. Como que eu estou vendo o mundo? Como que eu estou vendo as coisas, as pessoas? Será que é do jeito que Cristo quer? Se não for, muito provável que você precise de 1, 2, 3, ou não sei quantos toques para que você possa ver claramente. Vamos orar nesse instante? Querido Deus, amado Pai, Senhor nosso, muito obrigado, Deus, por trazer esta palavra para nós, palavra que fala da tua cura, do teu toque, da tua ação sobrenatural. Quantas pessoas, Senhor, eu mesmo já não ouvi levantar a mão e dizer que estavam sentindo dores e foram curadas, que estavam enfermas e que foram curadas, que tinham tumores e foram retirados, que não andavam e agora andam. Quantas e quantas pessoas estavam no leito de morte e hoje estão andando por aí, curtindo a vida, curtindo a nova oportunidade que Jesus Cristo deu a cada uma delas. Senhor, quantos e quantos não já tiveram experiências com o Senhor e ficaram simplesmente no primeiro estágio, simplesmente naquela experiência, ficaram satisfeitos com isso. E vivem a vida hoje como sempre viveram, porque se satisfizeram com um pouco de Jesus. Outras pessoas também, Senhor, nós conhecemos, que experimentaram a graça de Deus, tiveram a sua vida transformada pelo Senhor, porque só Jesus transforma, mas ainda não veem as coisas de maneira clara, veem as coisas de maneira turva, vivem um cristianismo turvo, vive um cristianismo não da forma como Deus espera. Andam por caminhos dos quais Deus não deseja que eles andem. Às vezes, pela própria vontade, obedecendo o coração e desobedecendo ao Senhor. Mas às vezes, simplesmente porque não enxergam por onde estão andando. Porque não enxergam aonde aquele caminho vai dar, porque não enxergam as consequências de andar por aquele caminho, porque não enxergam as consequências de tentar entrar em uma guerra espiritual sem estar com o seu espírito pronto para isso. Oh Deus, abençoa grandemente estes dois grupos de pessoas. Aqueles que se satisfizeram simplesmente com um toque, com um falar, com uma palavra que tocou o seu coração, com uma cura. Oh Deus, e aqueles que foram transformados pelo Senhor, e transformados pelo Senhor hoje, têm vivido, tateando. Por isso, Pai, não são poucos os que se batem com a parede, não são poucos os que caem, não são poucos os que se decepcionam consigo mesmos, não são os poucos os que dizem, mas eu quero ficar de pé, mas eu não consigo. Deus, porque não veem como deveria ver. Retira, Pai, as escamas dos olhos dos teus servos que deveriam te servir.
Retira, Pai, as escamas dos olhos dos crentes, dos transformados, dos eleitos de Deus. Retira, Pai, essa escama dos olhos de todas essas pessoas que já deveriam estar caminhando exclusivamente conforme a Tua vontade, que já deveriam estar andando exclusivamente nos Teus caminhos, que já deveriam estar obedecendo exclusivamente a Tua vontade, mas não fazem isso ainda, porque ainda não conseguem enxergar como deveriam, porque ainda precisam ser curadas, precisam ser libertadas, precisam ser tocadas, precisam ter os seus olhos lavados novamente, porque em um determinado momento estas pessoas jogaram areia nos seus próprios olhos. Perdoa, Deus, cada um por esta ação. Perdoa aqueles que tinham os olhos limpos e jogaram areia nos seus próprios olhos. E Deus, que a Tua graça, que perdoa, também possa edificar estas vidas. Não sei, Pai, quantos aqui na igreja, quantos que nos acompanham pela internet, estão vivendo desta forma. Estão vivendo e entendendo o mundo meio que pela metade. E isso tem causado sofrimento, isso tem causado dor, isso tem causado decepção para consigo mesmo. Pai, transforma esta realidade. Faça, Pai, com que cada um consiga ver exatamente a Tua vontade. Porque cada um consiga enxergar exatamente os Teus passos, para seguir os Teus passos, para andar conforme o Senhor deseja que cada um de nós possamos andar. Que cada um possa ver as oportunidades de dar um bom testemunho ao Senhor e não darem mau testemunho por não verem que estão sendo envolvidos por uma cilada do nosso inimigo. Deus, que nós possamos ver o nosso inimigo à distância e que quando ele se aproximar de nós, nós possamos nos submeter ao Senhor e resistir a ele até que ele se afaste de nós. Para isso nós precisamos ter os nossos olhos claros, para isso nós precisamos ter a nossa visão nítida, e para isso, Deus, nós estamos nos submetendo ao Senhor nesse instante. Para isso nós estamos nos rendendo ao Senhor. Para isso, Deus, muitos que aqui estão presentes estão te dizendo nesta hora: Deus, eu não estou vendo como eu deveria ver. Toca, Deus, o coração destas pessoas que estão te dizendo isso nesse instante. Deus, age sobre os teus servos, os crentes no Senhor Jesus que estão reconhecendo nesse instante que não estão tendo uma cosmovisão nitidamente cristã, que não conseguem enxergar da maneira como o Senhor queria que eles enxergassem, e por conta disso muitos pecados são cometidos. Oh Deus, que essa história possa mudar hoje, que essa história possa mudar como mudou a história do cego, aquele que não via, que começou a ver, mas que não viu como deveria e que agora estava vendo nitidamente. Que nós possamos, Deus, num futuro bem próximo, ouvirmos testemunhos de pessoas que não estavam vendo nitidamente, mas que passaram a ver e seguir ao Senhor de maneira fiel, de maneira íntegra, de maneira verdadeira. Deus, abençoa grandemente o teu povo, abençoa, Deus, grandemente cada um de nós. E eu quero encerrar esta oração, Pai, pedindo por aqueles que não veem nada, por aqueles que estão perdidos, que buscam ao Senhor, mas ainda não encontraram. Oh Deus, se neste lugar, se nesta casa, se pela internet, nesse instante, alguém que busca o Senhor e não tem encontrado, que não encontrou ainda, que se há alguém, retira, Deus, nesse instante, em nome de Jesus, a venda dos olhos desta pessoa, para que ela possa entender qual é o único caminho que leva a Ti, Pai. Qual é a única verdade que eles precisam crer? Qual é a única forma de vida que eles precisam viver? Que essas pessoas possam ver pela primeira vez na sua vida Jesus Cristo diante delas. E que quando elas se encontrarem com Cristo, elas possam dobrar os joelhos e dizer: Senhor, eis aqui a minha vida. Senhor, eis aqui o meu coração. Pai, se alguém nesse instante está se sentindo, está vendo, está percebendo a Tua presença diante dele,
Que esta seja a oração desta pessoa esta noite. Uma oração de entrega, uma oração de consagração, uma oração de rendimento. Jesus, transforma a história desta pessoa que já queria estar com o Senhor. E Deus, tem misericórdia daqueles que estão cegos e não te buscam. Acham que vão conseguir viver a vida do jeito que eles acham que deve ser vivida. E também, Pai, tem misericórdia de cegos que guiam cegos. Como pode acontecer isso, Pai? Deve ser uma atrapalhada daquela, Senhor. Cego guiando cego. Como que quem não entende nada sobre Deus pode ensinar alguma coisa sobre Deus? Tem misericórdia, Pai, dessas pessoas. Tem misericórdia de todos esses. Que o teu amor, que a tua graça irresistível chame as tuas ovelhas. Que as ovelhas do pastor possam ouvir a sua voz e, ouvindo a sua voz, se dirijam a este pastor, é claro, depois que o Senhor retirar as escamas dos olhos de cada uma das suas ovelhinhas. Abençoa grandemente, Pai, todos nós. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém.